Olá, tudo bom, meninas? Mais uma semana com nosso estudo de Mulheres da Bíblia, olhando para a palavra do Senhor, deixando ela ministrar o nosso coração. Semana passada a gente viu uma história muito linda, com ensinamentos muito profundos ao nosso coração, e nós vamos continuar nela. Nós vamos continuar nessa história dessa mulher, ali em 1 Reis, capítulo 17, se você estiver acompanhando aí, 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 17, a partir do versículo 17. O profeta Elias, ele chega até uma cidade, onde Deus havia dito para ele ir, que uma viúva iria cuidar dele, iria ser usada para abençoar a vida de Elias, né? E Elias também iria abençoar a vida dessa viúva. A gente viu a semana passada, o quanto Deus abençoou no tempo de necessidade essa mulher. Mas vamos continuar então essa história, ali no versículo 17, né, ela já tinha vivido aquele milagre do azeite não acabar, da farinha não acabar, né, e no versículo 17 acontece algo ainda pior. Lembram que ela estava ia fazer a última refeição e disse para o profeta, né? Vou comer eu e meu filho e nós vamos morrer. Não temos mais condições de sobreviver. É a última coisa que a gente tem. E Deus fez um milagre, mas agora, né? Acontece algo muito pior. Vamos ver lá. Versículo 17. Algum tempo depois, o filho da mulher ficou doente. Foi piorando e, por fim, morreu. Então vamos ver aqui essa situação. Ela vive um milagre, ela e o filho sobrevivem a esse tempo de escassez, esse tempo onde não chovia, onde as pessoas estavam passando muita necessidade, e de repente as coisas melhoram, não é? Ela vai vendo o milagre de Deus a cada dia, a cada refeição, ela vai vendo o milagre de Deus, só que o filho começa a ficar doente. E vai piorando, e acontece o pior. Ele morre. Vamos ver qual foi a reação dessa mulher. Disse ela a Elias: Homem de Deus, o que você me fez? Veio para lembrar-me de meus pecados e matar meu filho? Elias, porém, respondeu: Dê-me seu filho. Então, a reação dela, talvez uma reação completamente natural, eu não sei o que você faria nessa situação. É difícil a gente falar, né? Eu faria tal coisa, faria tal coisa. É só a gente vivendo mesmo, mas dá para imaginar um pouco a nossa reação. Com certeza a gente se desesperaria, né? Ela se desesperou e ela foi para Elias, o homem de Deus, né? Talvez ela tenha pensado, por que a gente não deixou a gente morrer lá atrás, né? Deu esperança e agora acabou de novo, acabou tudo. Eu imagino o desespero, a aflição do coração dessa mãe, né? E ela corre ali para Elias e fala: o que você fez? E aí Elias diz: olha, me dê seu filho. Ele tomou o corpo do menino, lá no versículo 19, dos braços dela, carregou-o para o andar de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então Elias clamou ao Senhor: Ó Senhor meu Deus, por que trouxeste desgraça a esta viúva, que me recebeu em seu lar e fizeste o filho dela morrer? Então, o desespero da mulher passou para Elias e Elias passa para Deus. Elias diz: e agora? Né? Como é que o senhor me manda para cá trazer esperança para essa família, dizendo que não, eles não iriam morrer, que o senhor iria fazer o milagre, né, de sobreviverem ali, de terem o que comer, e de repente agora vem essa desgraça toda para essa família. Elias também devolve para Deus, né? E na verdade, né, quem poderia resolver essa situação? Era Deus, né? Era Deus. É claro que Elias ali representava Deus, era um profeta de Deus, e ela corre para ele. Ela poderia ter se desesperado e recorrido ou não nada, né, fazer nada e deixar as coisas como estavam, mas ela corre para o profeta, e ela é claro que ela, no desespero, ela acaba acusando o profeta, mas ela entrega o filho, dizendo:
não tem mais o que fazer, por favor, faz alguma coisa. E Elias sabia que quem podia fazer alguma coisa era Deus, então ele recorre a Deus, e aí ele faz algo, né. Diz assim no verso 20: "Então Elias clamou ao Senhor", e no verso 21 diz: "Em seguida, Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: Ó Senhor meu Deus, por favor, permite que a vida volte a este menino." O Senhor ouviu a oração de Elias e o menino voltou a viver. Elias o levou para baixo e o entregou à mãe. "Veja, seu filho está vivo", disse ele. Eu imagino o alívio, né? O alívio do profeta. Deus o ouviu e Deus sempre ouve. Deus tinha um propósito e sempre tem um propósito em todas as coisas. E ali Deus fez um milagre. Ele havia feito um milagre de a provisão não acabar, mesmo sendo pouquinho. Então aqui a gente é extremamente ministrado, sabendo que Deus, ele cuida de nós, e não precisa ter tanta coisa, né. Às vezes nada, Deus ele faz vir da maneira como ele quer, né. No caso dessa mulher era muito pouquinho, aos olhos humanos, aquele pouquinho de farinha, aquele pouquinho de azeite não servia para nada, mas diante de Deus, né, Deus faz um milagre, a provisão não acaba. E agora Deus faz um milagre de ressuscitar o menino, de trazer vida aonde havia morte, né. E Elias então leva esse menino de volta para a mãe, e olha o que ela diz. Elias o levou para baixo, entregou à mãe. "Veja, seu filho está vivo", disse ele. Verso 24. Então a mulher disse a Elias: "Agora tenho certeza de que você é um homem de Deus e de que o Senhor verdadeiramente fala por seu intermédio." Eu acho muito interessante, essa fala, né, dessa mulher. E eu acredito que a gente acaba podendo se identificar, sabe, nessa situação. Ela havia vivido um milagre tão fantástico, né, tão fantástico, eu fico imaginando todo dia ir lá na vasilha, pegar o azeite que tem e de repente aparece mais, né, no pote, pegar a farinha e de repente aparece mais. De repente, para muitas de nós, a gente pode chegar e falar: "Não, aqui é o bastante, já é o suficiente para eu crer, já é o suficiente para eu não ficar insegura em nenhuma outra situação na minha vida, é o suficiente." E muitas vezes Deus faz coisas tão especiais, tão fantásticas na nossa vida, né, e talvez, né, aos olhos de todos, é o bastante, é o suficiente, essa pessoa não vai ficar insegura em relação ao futuro, não vai ficar insegura em relação, àquilo que está acontecendo ou vai acontecer, mas muitas vezes para nós, aquela situação é uma situação tão maravilhosa, mas parece que vem um problema maior e a gente acaba tendo medo, a gente acaba não crendo, a gente acaba ficando insegura, não é? É o que aconteceu com essa mulher, é o que aconteceu com ela. Aquele milagre do azeite e da farinha foi fantástico, mas aí veio uma questão maior, a morte do filho, né, a morte do filho. E aquilo deixou aquela mulher, insegura em relação àquilo que Deus poderia fazer. E de repente, quando o filho é ressuscitado, ela diz para Elias: "Agora eu creio, agora eu tenho certeza, você é um homem de Deus, né, Deus fala através de você." Não, Deus já tinha falado lá atrás. Deus já tinha agido lá atrás, né. E eu creio que isso pode ser um grande aprendizado na nossa vida. Muitas vezes a gente quer ver mais, sabe? A gente quer que Deus faça mais. Então, olha, Deus está fazendo aqui, ok, eu vou crer, mas vem uma situação maior, mais difícil, mais desafiadora. Não, eu quero que Deus prove de novo que Ele é Deus. Deus não tem que provar nada. O nosso coração que precisa aprender, né? Graças a Deus, Deus agiu, essa mulher se deixou ser ministrada, mas ela podia muito bem, né, ter sido aprendido lá atrás, o desespero não tomaria conta dela.
né. Eu me lembro aqui de Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé, porque ele creu diante das situações. O filho dele não morreu efetivamente, né, mas Deus mandou ele levar o cutelo, a faca, e sacrificar o menino. Não era propósito de Deus, nunca será propósito de Deus que alguém morra, que a gente mate alguém, nunca será propósito de Deus. Mas ali Deus estava provando o coração de Abraão. Já tinha provado em muitos momentos o coração de Abraão, né. Nasce o filho de 25 anos de oração, e ali o filho toma conta do coração de Abraão. E Deus prova esse coração. E a Bíblia diz algo muito interessante. A Bíblia diz que para Abraão, o menino já tinha morrido. Por quê? Porque ele cria que se tivesse que morrer mesmo, de verdade, Deus era poderoso para ressuscitar esse menino, né. Então qual a diferença do coração? Um coração que aprendeu, um coração que era, dia a dia aberto para ser ensinado por Deus e para crer, independente do nível da dificuldade. Veio uma dificuldade maior? Eu já aprendi lá atrás, então eu vou crer. Ah, mas veio uma maior ainda, mais difícil. Não, eu aprendi. Eu tenho aprendido de Deus, eu sei quem é Deus, eu sei que não há dificuldade para Deus. As situações podem ser muito grandes para nós, podem ser impossíveis para nós, mas nunca serão para Deus, né. Então, fazer uma farinha não acabar, fazer um azeite não acabar, não é difícil nem um pouco para Deus. Fazer uma pessoa ressuscitar não é nem um pouco difícil para Deus. Absolutamente nada é difícil. Absolutamente nada é impossível para Deus. E Deus nos dá a cada dia provas disso, do cuidado dele, né, de nos manter vivos, de agir na nossa vida. E talvez muitas de nós esteja esperando, né, um milagre como o azeite não acabar, uma ressurreição na nossa vida, algo, né, fantástico para a gente crer. Mas a Bíblia diz que o maior, algo mais, o que é de mais sublime já aconteceu. Jesus ter vindo à Terra, ter dado a vida por nós, ter trazido salvação, perdão dos nossos pecados e a certeza e a esperança de que um dia ele volta e vai nos levar para viver eternamente com ele. É, esse é o ponto onde nós devemos nos firmar. A cada dia, é claro que Deus faz milagres e ele deseja fazer milagres maravilhosos na nossa vida, sempre. Porque Deus é um Deus doador, um Deus que nos ama, um Deus que deseja fazer, como é que a Bíblia diz, né? Deseja fazer coisas grandes, fantásticas, maravilhosas para os seus filhos. A Bíblia diz: olha, os pais, eles têm no coração o desejo de fazer coisas muito boas para os seus filhos, quem dirá o nosso Pai Celestial? Então Deus deseja fazer coisas maravilhosas na nossa vida, milagres de verdade, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, mas que a gente não precise que Deus faça para a gente crer, Ele já fez. Ele já fez. Que isso baste na nossa vida. E a cada dia, né, em cada aprendizado, em cada situação onde Deus age, né, e Deus age sempre, mas a gente precisa estar atenta, porque muitas vezes passa e a gente não percebe, né? Que Deus está agindo. Então, que o nosso coração, os nossos olhos, é como o apóstolo Paulo orava, que Deus ilumine os olhos do nosso entendimento, para a gente ver, porque Deus está agindo a cada dia na nossa vida. Mas Ele age por graça, por bondade, por amor, por misericórdia na nossa vida sempre. É isso que Ele vai fazer na nossa vida sempre, porque Ele é todas essas coisas, né. Mas que o nosso coração seja um coração que aprenda, e aprenda rápido. Seja uma boa oração para nós hoje, né: "Senhor, que eu tenha um coração sensível
sensível à tua voz, sensível àquilo que o Senhor está fazendo na minha vida, na minha família, no meu futuro, né? Que eu tenha um coração sensível e um coração que aprenda rápido, né? Que seja um coração não endurecido, um coração resistente, mas pelo contrário, um coração pronto para aprender sempre, né? E um coração assim é um coração que não precisa de provas, né? O que Deus já fez, basta. A cada dia a ação de Deus só aumenta a gratidão, aumenta a fé, aumenta a certeza, mas que Deus que a gente não precise, sabe? Como essa mulher. Ah, agora eu creio. Poderia ter crido lá atrás, né? Ah, agora eu acredito que você é um homem de Deus. Não, poderia ter tido um coração já pronto para aprender. Porque diante de uma situação maior, o desespero não tomaria conta, o medo não tomaria conta, não desabaria o mundo, né? Quando nós cremos, nós temos a certeza de que Deus agirá nas situações. E é um aprendizado, é um aprendizado. Eu creio que essa mulher, diante de tudo que ela viveu, né, ela aprendeu, né, quem era Deus, deixou Deus ministrar o coração dela. Mas eu creio que essa fala, ela hoje pode ser algo que confronte o nosso coração. O quanto nós temos crido, ou o quanto nós temos nos deixado ser abaladas diante das situações que nós vivemos. O desejo do coração de Deus é que a gente creia nele, é que a gente descanse nele, né? A Bíblia diz: não ande ansioso, não ande ansiosa por coisa alguma. Como não andar ansioso? Como não ficar preocupada, né? Confiando em Deus, descansando nele, aprendendo que nada, absolutamente nada, é impossível para ele. É sequer difícil para ele. Aprendendo isso e descansando nessa verdade. Que nós possamos aprender e possamos orar sobre isso no nosso coração hoje. Sabe, se de repente você tem olhado situações e tem entendido que você se sente insegura, que é dominada pelo medo, né? Que tem dificuldade de crer que Deus pode agir naquela situação, hoje é um bom dia para pegar esse texto e orar ao Senhor, dizendo: Senhor, que o meu coração seja um coração que aprenda rápido. Senhor, que o meu coração seja repleto da fé, da certeza de quem o Senhor é. Quanto mais nós conhecemos quem é Deus, mais o nosso coração fica em paz. Quanto mais nós conhecemos quem é esse Deus de amor, de bondade, de misericórdia, que nos ama tanto a ponto de ter abandonado lá, deixado a sua glória e vindo aqui para morrer no meu lugar e no seu lugar, para nos dar vida, para pagar um preço que nós não poderíamos pagar. Quanto mais nós conhecemos esse Deus de graça, mais o nosso coração se aquieta diante de tempestades, diante de situações grandes e impossíveis aos nossos olhos. O nosso coração se aquieta, o nosso coração descansa, porque nós sabemos, nós cremos nesse Deus maravilhoso. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor ministre o nosso coração, de todas nós, porque sempre nós vamos aprendendo, sempre, né? Nós temos a oportunidade de conhecer esse Deus. A Bíblia diz: conheça e prossiga em conhecer a Ele. Que a gente prossiga em conhecer, que a gente não feche o nosso coração de maneira alguma, mas a cada dia o nosso coração esteja cada vez mais aberto, cada vez mais sedento, cada vez mais desejoso de prosseguir em conhecer a esse Deus. E quanto mais conhecemos, mais o nosso coração está em paz, mais o nosso coração descansa. Ele fez, ele vai fazer
e Ele vai continuar fazendo. Graças a Deus por isso. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por esse amor tão maravilhoso que nós não conseguimos explicar, mas te louvamos, porque ele nos alcança. Esse amor nos alcançou e ele continua nos alcançando cada dia da nossa vida. Muito obrigada, Senhor. E Pai, nós oramos pedindo para que, em nome de Jesus, o Senhor visite o nosso coração, visite o coração de cada uma dessas mulheres, em nome de Jesus, nos ensinando, Pai. Que o nosso coração seja um coração ensinável a cada dia, seja um coração que crê, um coração que descansa, um coração que se aquieta diante do Senhor, sabendo que o Senhor é um Deus que fez, que já realizou todas as coisas na nossa vida, sabendo que o Senhor é um Deus, é o nosso Deus, que tem o nosso futuro já planejado, o nosso futuro de paz, de bênção, de prosperidade. Muito obrigada, Senhor, e que o nosso coração descanse a cada dia, sabendo quem o Senhor é. Muito obrigada, Pai. Nós te louvamos pela tua palavra que nos alimenta, que nos exorta, que nos ensina. Muito obrigada, Senhor. Nós te louvamos por isso e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Fiquem com Deus e, se Deus quiser, a semana que vem a gente debruça mais um pouquinho nessa palavra do Senhor e que ela ilumine o nosso entendimento, que ela nos alimente a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.